Bom dia, caros estudantes. Hoje vamos abordar um outro tema bastante pertinente em sede de direito processual civil, ou seja, o processo declarativo. Portanto, como é de vosso conhecimento, o processo civil pode ser comum ou especial. Portanto, são o processo comum ou processo regra, ou seja, aquele processo que tramita seus trâmites normais, sem, portanto, precisar de uma forma especial. Processos especiais são, obviamente, aqueles que são processos civis, mas que são intentados em tribunais ou salas específicas. Por exemplo, um processo de trabalho é um processo civil, porém é intentado numa sala específica, a sala de trabalho. Processo comercial é um processo especial, mas é intentado numa sala específica, a sala de propriedade intelectual e comercial. Processo de família é um processo especial. Portanto, nós, nessa nossa abordagem, vamos nos cingir simplesmente ao processo declarativo ordinário. Como é de conhecimento de todos, o processo declarativo ordinário começa a partir do momento em que o advogado dá entrada em tribunal o requerimento inicial. Portanto, como é de conhecimento de todos, um requerimento inicial é a peça principal onde o autor ou requerente dá a entrada de uma determinada peça em tribunal. Quando o requerimento chega em tribunal, o tribunal tem várias opções. Vai verificar se, na verdade, o requerimento obedeceu os formalismos, processuais ou não. Portanto, se o requerimento estiver em forma de ser aprovado, portanto, o processo é distribuído a uma das salas que vai, obviamente, acompanhar o processo. Por exemplo, se eu dar entrada de um requerimento, uma ação declarativa ordinária, não é? Portanto, este processo, em princípio, vai à distribuição. A distribuição distribui o processo a uma secção competente, que neste caso é a sala do cível e administrativo. Verificado o processo ao nível da sala de cível e administrativo, se o processo estiver em condições de prosseguir, as partes são notificadas para efetuar um pagamento das custas judiciais e, feito o pagamento das custas judiciais, o processo, portanto, a outra parte, neste contexto, a requerida, é notificada para contestar. Portanto, contestação é o requerimento na qual a parte requerida vem dizer, a colação dos factos aprovados ou não, dos factos provados ou não provados, daqueles que ficaram parcial ou totalmente provados. Verificado, portanto, a contestação, se houver lugar, ainda pode haver uma réplica por parte do requerente, ou do autor, como também pode haver uma tréplica por parte da requerida ou, portanto, da ré. Esta fase em que nós abordamos até o presente momento é normalmente denominado por fase dos articulados. Terminado a fase dos articulados,
vem uma outra fase, que é a fase de produção de provas, na qual, portanto, as partes vão apresentando as provas, portanto, adquiridas ao longo do andamento normal do processo e, terminada a fase da produção da prova, vem uma outra fase importante, que é a fase saneadora. Portanto, nesta audiência preliminar ou despacho na audiência saneador, o juiz tem várias opções. Pode, portanto, elaborar um despacho sentença saneador, como também pode marcar uma data para o julgamento se eventualmente houverem elementos suficientes para a prossecução do processo. Portanto, marcada a data do julgamento, são convidadas ou notificadas todos os intervenientes do processo. Estamos aqui a falar do autor ou requerente, bem como da requerida ou ré, bem como as testemunhas e todas as pessoas interessadas no processo, assim como os mandatários do requerente, bem como da requerida. Como sabeis, há uma extrema diferença entre o julgamento em processo penal e o julgamento em processo civil. Como sabeis, o processo civil, não é baseado no princípio do dispositivo, ou seja, as partes, não é? Aqui a igualdade entre as partes, é homenagem ao princípio do dispositivo. Já no processo penal não há, portanto, esta particularidade. Daí a extrema diferença entre o processo penal e o processo civil. Portanto, no dia do julgamento, as partes são convidadas, que é para apresentarem as suas versões do ponto de vista de facto. A discussão, portanto, faz-se a discussão da matéria de facto oral, uma discussão oral da matéria de facto, e depois de terem sido discutidas, não é, as questões de facto, ou a matéria de facto, os mandatários do requerente e da requerida, ou do autor e da ré, são livres de optarem por um debate oral ou por uma alegação escrita. É de recordar que em processo civil, a regra, as alegações são feitas de forma escrita. Excepcionalmente, se as partes o acharem inconveniente, podem, obviamente, dizerem, né, na sala de julgamento que pretendem fazer uma alegação oral, o que não é regra em processo civil. Feita as alegações, o juiz tem um prazo para tomar a decisão. Portanto, verificados os pressupostos, analisados os factos, o juiz elabora a sentença. Portanto, esta decisão tomada pelo tribunal que deve ser cumprida por todas. Se eventualmente a decisão for favorável, não é, ao autor ou ao requerente e a parte condenada se achar injustiçada, os mandatários destes podem interpor recurso, não é, para o Tribunal da Relação. Recordar que até 2020, não é, antes da aprovação do novo Código novo Código Penal e do Processo Penal, os recursos eram interpostos diretamente para o Tribunal Supremo. Com a entrada em vigor dos Tribunais da Relação em Angola, o recurso ordinário dos tribunais de comarca passou a ser, na verdade, interposto para o Tribunal da Relação competente. E como é do vosso conhecimento,
o recurso é interposto na sala que tomou a decisão, não é? E depois de ter sido pago as custas do processo, este, portanto, é encaminhado ao tribunal que vai decidir, neste contexto, o tribunal da relação. Portanto, o formalismo é o mesmo, dá-se um requerimento, não é? No tribunal que tomou a decisão, que as partes sentem-se lesadas, não é? Sentem-se injustiçadas pela decisão tomada pelo tribunal de comarca e, tendo sido pagos as custas do processo, o recurso é encaminhado ao tribunal da relação, onde deve ser analisado, reapreciado e decidido nos termos do processo civil. Portanto, de recordar que hoje abordamos de um tema bastante importante em processo civil, que é o processo declaratório ordinário. No nosso ordenamento jurídico, este processo é previsto nos artigos 467 e seguintes do Código do Processo Civil. Os estudantes podem, obviamente, fazer uma consulta destes temas que nós aqui abordamos e vão, obviamente, encontrar o resumo de forma mais detalhada no espaço destes artigos que acabamos de fazer uma menção. Portanto, de forma resumida, não é? Introduzimos aqui aquilo que nós chamamos de ação declarativa ordinária.